Fazia tempo que você não via isso, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Um vídeo num tonzinho mais clássico, pra gente falar sobre um dos maiores clássicos, um anime que permeia o sentimento e o coração de muita gente. Talvez e bem provável o maior anime que existe no Brasil até esse momento, depois de ter superado Dragon Ball. Eu sei que é forte, mas sim. Vamos falar hoje do bom e velho Narutinho. Naruto é bom, mas o que faltou pra ser perfeito? Cara, vamos lá. Bom e velho Narutinho. Narutinho já está aqui. Tem muito tempo que a gente não fala sobre Naruto. Tá falando só One Piece, uns anime aí que ninguém vê, ninguém liga. E cadê Naruto? Tava faltando. Mas a grande realidade é o seguinte, né? Até engraçado falar, mas Naruto é um dos animes mais importantes pra mim. Por isso que existem vários vídeos nesse canal que falam bem dele e as pessoas às vezes não falam mais tanto desses vídeos. Falam só dos que a gente reclama. E aí tem a impressão de que eu só reclamo de Naruto, que eu odeio Naruto, mas... sabe? Tá no coração, tá no coração. Até, inclusive, toda a equipe da Cronosfera, não sou eu, mas todas as pessoas que trabalham comigo, a gente se conheceu por conta de Naruto, num grupo de teoria de Naruto, e estamos aqui há mais de 10 anos falando sobre Naruto ainda. E a gente conversou bastante sobre alguns temas recentemente, e falou, pô, isso aqui cabe num vídeo, é um negócio que dá pra colocar pra fora. Até porque nos últimos tempos tem rolado o seguinte, eu tenho falado bastante de One Piece, né, como a gente faz as leituras, e várias das coisas eu tenho colocado na conta do editor. E eu tava pensando, Naruto tem umas coisinhas dessas também. Tem umas coisinhas que não necessariamente devem ser culpa do Kishimoto, mas sim da linha editorial, dentre outras coisas que poderiam ser um pouco mais interessantes aqui, mas enfim. A grande questão, o que faltou pra Naruto ser perfeito? Eu acho que Naruto, ele acabou seguindo por um caminho, você que joga LoL, você vai entender. Existe a grande máxima, a grande frase, lane que tá perdendo, não se ganka. No sentido de que existem caminhos que você pode chegar na vitória, caminhos que você pode chegar num ponto melhor. Seus pontos fortes, se você ir aos seus pontos fortes e explorá-los, você pode ficar muito bom. Pega um profissional de um futebol, uma coisa muito absurda. Se ele tivesse focado muito em aprender piano, talvez ele soubesse tocar piano mais ou menos, ia saber mais ou menos futebol. Ele não ia ser um profissional nenhum dos dois. Para jogar la pelota, eu necessito. E aí, galera, gostaram? Então, como ele acabou explorando mais o ponto forte, acabou tendo mais destaque. E Naruto tem um ponto forte inegável, não importa o quanto as pessoas que gostem ou não de Naruto têm que admitir que personagem é uma coisa boa em Naruto. Você ficou esses segundos aqui que eu dei essa pausa, você ficou olhando e falou, personagem, mas a gente sempre reclama que falta personagem de Naruto. A grande questão é, quando tem, eles são bons. Eu realmente acho que o Kishimoto poderia explorar mais personagens? Poderia, mas o ponto forte dele é emoção. Emoção de história que é dada não necessariamente pelo world building envolvido naquilo, mas por como o personagem está inserido naquele meio. Se a gente pegar desde a base, desde os Zabuza, quando a gente tem o primeiro arco ali bastante emocionante, que a gente vê o passado dos Zabuza muito de leve, a gente vê uma pincelada no world building de Naruto ali que envolve toda a questão da Vila da Névoa e os ninjas e como era sujo aquele sistema, mas o ponto que faz ser interessante e emocionante são as reações, os sentimentos que os Zabuza consegue transpor. A relação dele com o Haku e como isso é intenso sentimentalmente falando. No final das contas, é uma luta ninja que tá um monte de ninja chorando em cima da ponte. Por quê? Porque é emocionante. Nisso eu percebi que o dom do Kishimoto, o grande poder do Kishimoto é conseguir contar coisas, por mais que ele não queira, através de personagem diretamente. Nesse dos Zabuza, por exemplo, tem esse world building de leve, que é um dos world builds mais interessantes que a gente tem pra Vila da Névoa, que poderia ter sido utilizado em outras situações com outros personagens. Não é necessariamente uma coisa comparar aqui com One Piece, que tem uma questão de crescimento de mundo e todo mundo sempre fala do world building de One Piece, que é não sei o que. É, realmente. Só que a pegada é um pouco diferente. O world building de One Piece, ele funciona de uma maneira diferente porque a população e o mundo também é um personagem. Em Naruto não é necessariamente desse mesmo jeito. Isso não é um ponto fraco ou um ponto positivo, é só uma característica. Mas se você tem uma característica de desenvolver esse mundo através dos personagens, você poderia ter feito um pouco mais disso. E eu vejo umas coisinhas assim que eu fico até triste de não ter tido mais. Para pra pensar no Shippuden, que é onde a gente vai focar aqui principalmente, em dois grupos. Primeiro, Akatsuki. Segundo, os Jinchurikis. よく来てくれたな。Jinchuriki と美獣を代表して感謝する。
Pega tudo que você tem sobre os Jinchuriki e sobre os membros da Akatsuki. Pensa nos bons. A gente tem os que se destacam com personagem, sendo Itachi, da Akatsuki, sendo Pen, sendo o Obito depois, né? O Tobi que tava ali e tudo mais. Todos esses que têm um destaque muito grande é porque eles foram explorados como personagens. Eles não foram só esse efeito de roteiro que estava ali pra preencher esse grupo. A gente mergulhou um pouco neles. Tem alguns que a gente mergulhou mais ou menos, só que esse mais ou menos foi muito da hora já. Pega a página, o capítulo que a gente tem que vai mostrar o Deidara. Quando o Itachi vai lá pegar o Deidara na vila dele, na terra dele, não sei o que, e você vê aquela página, principalmente, que é a página que todo mundo acha linda, aquela página do Itachi nas sombras assim, as duas estátuas e tudo mais, e a gente tem um pouco de exploração quanto ao que o Deidara enxerga como arte nesse momento, a arte sendo contraposta ali, e por que ele se aliou a Katsuki, né, como que funcionava na cabeça dele. É pouca coisa que a gente tem, mas já é bom, e eu fico pensando como que seria se a gente realmente tivesse pra todos os outros membros da Katsuki, e poderia, né, não é uma coisa, não, Guto, não é importante, não é necessariamente importante pro plot de Naruto Sasuke, mas é importante porque você acrescenta peso dramático, afinal de contas é um anime dramático, você vai chegar no final das contas com muito mais drama. E disso você imagina cada um dos membros. Pô, Kizami, a gente poderia entender mais, a gente tem algumas pistas. Eu gosto até da parte da gente ter pistas sobre por que o Kizami é meio tubarão, como que ele tá com a espada do espadachim, dos 7 espadachins, e você fica tentando confabular, tentando imaginar esses pontos, ligar esses pontos, e seria interessante se tivessem mais pontos pra poder ser ligados. Kizami, Kakuzu é um que a gente tem praticamente nada, e seria muito da hora se tivesse mais coisas. Hidan, tudo que a gente tem ali é um pouquinho durante a luta, mas se a gente tivesse cavucado um pouco mais no personagem, essa é da hora. Mas o que me falta principalmente são os Jinchuriks. Cara, os Jinchuriks seria muito legal, porque assim, eles são a relação direta quanto ao Naruto, né? A gente tem 3 Jinchuriks que foram explorados na história. O Gaara, ali no começo. Que tem uma ligação direta com o Naruto em todo o seu crescimento ali de infância, e depois tem esse ponto entre os dois, né? Então tem a ligação emocional que é muito importante pra você conseguir colocar como que o Naruto age nessas situações. A gente tem o Bi, que é um puta de um personagem da hora, aparece bem depois na história e vem ali pra guiar o Naruto, afinal de contas ele, por mais que ele fosse um Jinchuriki, o jeito que ele lidou com a Biju foi muito diferente do que o restante conseguiu lidar. Mas como que é esse restante? Como que o 2 Caldas lidou exatamente com o negócio? O 3 Caldas, a gente vê ele perdido lá num filler da Guren. 4 Caldas, Son Goku, a gente vê depois o Jinchuriki dele chegando. Tipo, a gente tem na Grande Guerra os Jinchuriki chegando, mas a gente não se importa com eles porque a gente não conhece. É porque a gente não conhece. O único que a gente conhece um pouco mais foi por conta de um filler também, que é o Tabata. Tô falando que conhece, não lembro o nome do cara. Meu mano, Emo das bolhas. Aquele fillerzinho que a gente tem, não é o melhor filler de Naruto, tem muitos fillers melhores e tal, mas te colocam numa situação de conhecer esse personagem. Um personagem forte, um personagem cheio de estilo, um personagem com muito coração, ele é carismático, assim, né? O jeito que ele lida com a situação dele lá, com a menina que era a meia discípula dele, tava acompanhando. E aí, esse gostinho que esse filler deu pra gente, te deixa pensando como que seria se a gente tivesse visto os outros Jinchuriks nessa posição também. Cada mini arco que poderia ter sido explorado ali, seja um Jinchuriki mais amigo da Biju, seja um Jinchuriki que queria guerra, acabar com tudo, seja um outro que era triste, que nem o Naruto quando era infância, seja outro que nem sabe que é um Jinchuriki. Tipo, colocar cada um numa posição diferente e você poder discutir um tema com cada um deles. Né? Se você for para pensar, todas as questões em relações a personagens aqui, tem temas que são interligados quanto ao personagem, quanto às relações dele com o Naruto, né? O Gaara, diretamente a mesma infância do Naruto, o tema da infância, do sofrimento e tudo mais, e como passar por isso e como lidar com isso. O Bi, por si só, é meio que o mesmo tema, só que a resposta é diferente, ele vem da outra ponta, porque ele é amigo da Biju desde muito tempo e tudo mais, agora ele tá guiando o Naruto nessa e tudo mais. Agora imagina todos os outros 6. Ai, como seria legal. Naruto-kun, 前に来て手を。4尾、いや、孫悟空との約束を果たします。 E nessa exploração de personagem, você conseguiria contemplar outros 2 pontos que o pessoal sempre comenta, que são em relação ao world building, né? De novo, essa palavra aqui, que tem 2 tipos de world building nesse sentido. Tem o world building geográfico, né? De você entender mais sobre esse planeta. No final das contas, é um planeta meio pequeno. A gente viu algumas viagens por ali, mas a gente não sabe exatamente como as coisas se localizam. O Monte dos Sapos fica em algum lugar, o monte de outros bichos fica em outro lugar. Como que chega exatamente lá? É uma coisa. A gente não sabe detalhes disso. E o world building político, principalmente. Por mais
que Naruto nunca tenha se proposto, ele se propôs um pouco, principalmente no final, a ser mais político, a fazer uma guerra, a ter líderes conversando, a ter tudo mais. Só que você sempre ficou à sombra de você não realmente saber qual que é a grande política desse planeta, porque além das vilas, as vilas do fogo, tá ali, a Konoha, a Vila da Folha, ela responde ao País do Fogo. E aí tem outro país, e aí tem um monte de países com líderes feudais que você viu em algum filler do clássico, e você realmente não faz a menor ideia de quais são as funções desses líderes feudais e por que eles foram citados e qual o nível de poder deles em relação ao que eles querem, o que eles desejam. E justamente estamos tratando aqui de Jinchurikis, que são armas de Estado, né? Sempre foram tratadas como armas de Estado. Faria sentido a gente conseguir mergulhar um pouco mais na função desse senhor feudal por explorar os Jinchurikis. Você não precisaria fazer, não, agora vamos falar sobre os senhores feudais. Não, vamos falar sobre o Son Goku? Tá bom, o Son Goku era amigo de um Hokage e o senhor feudal ficava o tempo todo, queria que ele fosse pra luta. E aí você consegue entender melhor como que funciona um senhor feudal. Ou você consegue entender melhor a geografia, porque, sei lá, o Jinchuriki do cavalo morava num campo completamente diferente de todos os outros cenários que a gente tem em Naruto. Ou alguém que morava numa vila da água, sabe? Essas coisinhas assim poderiam ser mostradas só com personagens e teriam dado um enriquecimento muito grande. Assim como Jutsus. Jutsus é um ponto que o pessoal sempre comenta que poderia também ter mais coisas, né? O Kakashi, o ninja, copiou 1000 Jutsus e tal. 1000? Mais de 1000? Por que usa 2? 3? 4? Se você fosse gentil ali e considerar um Kagebunshin. Tem bastante jutsu, Naruto? Tem uma quantidade ok. Depois que a gente tem a introdução ali dos elementos e tal, você começa a enxergar mais essa utilização, mas ainda poderia ter um pouquinho mais, sabe? Principalmente depois dessa exploração ambiental, no sentido dos elementos mesmo, sabe? Poderia ter uma variedade maior, poderiam entrar mais nessas minúcias e, sabe, escrever um sistema um pouquinho mais detalhado nesse sentido, só pra você ver mais técnicas sendo utilizadas, porque todas que a gente vê, tá porra, defesa civil, chuva forte se espalhando pela capital paulista. Chuva forte é quem? Darui. Todas que a gente vê, tipo a do Darui, que ele mistura relâmpago com água, torna um jutsu muito mais interessante. Você fica, pô, aquele cara é muito foda. Claro que nem necessariamente todas as pessoas conseguem fazer essa junção, mas usar de algum outro jeito daria. E no fim, a gente sempre tem aquele grande elefante na sala, que é a Guerra Ninja. A Guerra Ninja, eu tava conversando com o pessoal, a gente chegou a uma conclusão. A clássica conclusão de que não deveria existir, e a Kaguya também. Só que essa é uma conclusão talvez precipitada. Quanto a Kaguya, principalmente, eu vejo, antes eu só criticava diretamente a existência dela. Entre ela existir e ela não existir, seria melhor não existir. Porém, o problema não é ela existir. O problema é como, novamente, aquele papo de como ela foi introduzida dentro da história. E eu vejo hoje em dia que a gente tem muitos outros exemplos bons pra poder seguir. O grande problema da Kaguya é que ela é um personagem um pouco sem personalidade e que ela foi introduzida meio de repente num grande plot final do fechamento da obra. Que aí o pessoal fica raivoso com isso, porque no final das contas, né, a obra chegou, um monte de coisa, um monte de discussão, e chegou uma personagem que nem representa nada e toma ali o final. E a gente sempre tem outros comparativos que a gente levanta quando a gente quer pensar em como poderia ter sido feito a existência da Kaguya. A gente menciona o Thanos. Pô, o Thanos apareceu ali no mundo da Marvel muito tempo depois. Não foi planejado desde o primeiro filme da Marvel. Mas ele demorou vários filmes pra realmente chegar. Ele foi colocado em um filme ali fazendo uma coisa, outro fazendo outra, articulando, crescendo, você vendo ele, vendo a personalidade dele, até chegar o momento dele aparecer. Ah, e Musama e One Piece agora? Tem o Musama, que não é um vilão que foi pensado desde o começo da obra, muito provavelmente, muito difícil que o Oda tenha pensado nele desde o começo. É uma coisa bem mais recente, de alguns 6, 8 anos atrás, sei lá, não sei qual foi a primeira aparição de Mu, mas foi perto dali. E assim, é meio de repente, quase pro final da obra? É, só que agora já tem 6, 7 anos que Mu tá aparecendo, fazendo uma coisinha, faz uma outra coisa, mostra a personalidade, mostra o jeito que ele age, que ele pensa, faz uma malignitude pra você ficar com raiva, destrói um povo, mata uma galera. Pouquíssimas aparições. Quando aparece, são 3 quadros numa página, a gente nunca nem viu a cara, mas ainda assim tem essa presença. Só que você não precisa comparar com One Piece, nem comparar com a Marvel pra você achar um exemplo de coisas que funcionariam. Compara com o próprio Naruto. O Madara foi isso.
Até muito mais bem construído, na verdade, porque a gente ouviu falar do Madara desde sempre, desde o começo da história. E aí tinha um elementozinho aqui, pô, o Madara fez parte de tal coisa, ele fundou a vila, aí ele lutou contra o Hashirama, e eles lutam na estátua dos dois desde criança. Muito tempo antes de chegar no final da obra. E aí o Madara morto, obviamente nunca vai voltar e tudo mais. E vai, passo, até a gente chegar realmente no Madara. Quando ele chegou, pegando ali o lugar do Obito, do Tobi, traindo ele ali, passando a perna e tudo mais, e o Obito virando as costas, e você tava vendo ele como vilão principal da história, não era ruim como vilão principal. Não, ele não era o vilão, não era o Orochimaru, que era o primeiro vilão da história, não era o Sasuke. Não era. Era melhor do que esses dois, na verdade. E era um personagem que apareceu desde sempre, de pouquinho em pouquinho, até o momento que ele realmente apareceu ali na obra. Então, a questão com a Kaguya é, se a Kaguya tivesse sido feita do mesmo jeito que o Madara, não precisava ter sido tão bem feita quanto o Madara. O Madara tá além da curva, né, em questão de ter sido plantado na obra desde muito tempo atrás. Poderia ser menos. Poderia ter sido plantada só num pedaço de Shippuden, aparece ali, até ter a traição dela ali e ela vir como vilão final, funcionaria. A questão é que foi meio de repente. A gente não teve tempo de mergulhar realmente na construção dela, nos sentimentos dela. A gente não sabe quais são os sentimentos da Kaguya. E essa é a coisa mais bela que tem em Naruto. E com a Grande Guerra, a gente chegou à conclusão que era a seguinte: a Grande Guerra, ela é uma questão editorial, é um problema mais editorial, porque Kishimoto nunca fez guerra muito bem. A gente tem conflitos muito bons. Tanto que todas as melhores partes da guerra, para pra pensar, todas as melhores partes da guerra não envolveram a guerra. Naruto, a guerra fica boa depois que cai a máscara do Tobi e revela que ele é o Obito e tudo mais. Por quê? Porque depois disso a gente tem exploração de sentimentos. A gente mergulha nesses personagens e vai entender a relação entre eles. A Naruto, quando a gente tem o Sasuke e o Itachi contra o Kabuto, é legal. Por quê? Por sentimentos, pela emoção. Não é porque é uma grande guerra gigantesca rolando no mundo. E aí eu vejo e proponho que se o Obito tivesse vindo e falado o seguinte: rapaziada, se vocês não derem aí os Jinchuriki pra gente, o mundo Shinobi vai acabar. Ao invés de... Porque no final das contas, ser uma grande quarta guerra ninja não serviu pra nada, né? Os países não se uniram 100%, eles fizeram uma aliança ali, melhorou um pouco pro mundo de Boruto, mas ainda é um mundo meio fedorentinho ali, não teve uma resolução final e que todos os países se uniram e agora são uma grande potência e eles estão construindo naves indo pro espaço lutar contra os membros da família da Kaguya. Não, foi uma coisa que não teve frutos pra nenhum dos dois lados. Se eles tivessem, se ao invés desse arco fosse uma grande guerra, fosse na verdade uma equipe de elite que estava ali se preparando depois desse anúncio do Obito. Me escuta. Uma equipe de elite de ninjas, que você pega todos os quarto Kage, todos os caras mais foda, e eles foram caçar o Obito, descobriram onde é que ele tava, onde tava a base, não sei o que, e eles foram caçar o Obito. Esses 50 ninjas, 30 ninjas que seja, chegaram lá pra luta, e aí no meio desse momento você encontra ali os ninjas mais fortes, e Obito, tudo mais, toda aquela galera, e tem o mesmo tipo de conflito que teve na Grande Guerra, só que sem declarar uma grande guerra que envolvesse todo um monte de figurante que não ajudou pra nada ali. A gente contou a história de um monte de gente que não contou a história, porque sabe? O anime tentou e piorou, né? O anime rola pra caramba nessa parte, então fica um pouco mais pesado. Mas imagina um grupo ninja fazendo o que ninja faz, que é se infiltrar, pegar informação e tal, e tentar um ataque surpresa à base do Obito, que já ia estar esperando ali e tudo mais. E aí tem esses conflitos, que são os conflitos legais. Obito versus Kakashi, Sasuke e Itachi contra Kabuto, Naruto contra não sei quem. Dá pra fazer esses conflitos sem necessariamente envolver todo mundo. E se você quisesse envolver todo mundo, falava que o pessoal ficou de guarda em cada uma das suas vilas pra proteger a sua própria terra, enquanto vai ter os exércitos de Zetsu branco chegando e atacando e tudo mais, e você localiza melhor, porque a Grande Guerra Ninja foi uma grande guerra, poderia ser um grande conflito ninja, e aí você teria todo esse tempo que você gastou mostrando o Zetsu correndo pra um lado, o Zetsu correndo pro outro, o pessoal sendo pego em armadilha. Imagina todo esse tempo pra você ver esses personagens lutando, técnicas novas, pra você ver ainda mais esses sentimentos, mesmo tipo de intensidade que a gente teve na relação do Obito com o Kakashi, e coloca ela nas outras relações de outras lutinhas que foram muito curtinhas e meio vagabundinhas. Seria tão mais da hora. Então, coloco aqui de que a Grande Guerra Ninja poderia ser uma grande invasão ninja. Assim como foi, no final das contas, o arco do Pain, né? Foi grandioso, destruiu Konoha? Foi. Mas foi uma invasão que ele fez, uma invasão ninja, que atacou por dentro, destruiu e tudo mais, e trouxe, novamente, muito sentimento e intensidade. Que esse
é o ponto forte de Naruto. E se você focasse nisso, focar mais ainda nisso, você conseguiria acertar todos os outros pontos. É engraçado, se você falar sobre sentimento, você consegue arrumar a deficiência e a falta de exploração da política na obra. Isso é doido de se pensar, não é? 死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。 E deixa aí nos comentários outros pontos que você acha que poderiam ser mais interessantes também em Naruto, que poderia ser feito. Eu particularmente acho, como sempre, que a emoção é o ponto forte de Naruto. Então, se você der mais, vai ficar bom, vai ficar mais bom. Não sei como é que tá Boruto. O pessoal fala que o Boruto é muito emocionante. Na verdade, a parte que eu vi de Boruto é muito emocionante, realmente. A parte que eu vi, e era uma parte muito boa. Sentimentos ali do Kawaki e tudo mais, tá vendo? Agora cadê Kishimoto? Kishimoto vagabundo, agora você tá intimado, cadê? Já tá no mangá, não sei o que. Agora a gente quer mais isso no Boruto. Bota lá, bota a Kaguya com sentimento. Kaguya não vai, né?